Ontem à tarde ocorreu uma audiência no Ministério Público aqui de Juí, teve a presença do prefeito municipal Valdirec, secretários, moradores do residencial Frida Rec. Eu disse aqui no início do programa que esse é um condomínio que foi recentemente inaugurado. Não faz muito tempo que foi inaugurado o condomínio Frida Rec, já vinha de uma novela muito grande por causa da demora nas obras, da realização das obras desse condomínio. E agora ele apresenta muitos problemas. Tem problema de infiltração, rachaduras, inclusive existe uma questão de uma das torres deste condomínio está torta, então tem problema estrutural também, gerando até mesmo risco às famílias que lá estão residindo. Na Câmara Municipal de Vereadores, nós temos uma comissão especial que trata sobre o assunto de habitação. Está na linha comigo o vereador, que é o presidente desta comissão de habitação do Poder Legislativo, vereador Júnior Piaia. Bom, vereador, o senhor esteve ontem nesta audiência lá no Ministério Público. O que realmente está acontecendo? Qual é o problema? Se existe um problema pontual ou são diversos problemas que ocorrem lá no condomínio Frida Rec? O que se tenta nesse momento? Condomínio esse que já gerou muita discussão desde o momento que estava sendo construído até o momento da sua entrega das chaves, e até então a gente observa muitos problemas dentro desse projeto habitacional aqui em Juí. O que está se encaminhando agora? Como estão estas famílias que residem lá, hein, vereador? Então, Luciano, na verdade eu estive na audiência ontem, assim como estive na audiência da semana passada, na qual, com o mesmo objetivo, na qual os representantes do Executivo solicitaram mais uma semana para apresentar uma proposta de enfrentamento desses problemas. Na verdade, essa situação, você mesmo já relatou inicialmente, parece uma novela, né? Eu até fiz uma publicação nessa situação, né? E é uma novela que se arrasta e tem dificuldade de chegar ao seu final, porque o processo de retirada das famílias que moravam ali no São Paulo na época para a construção de um espaço de melhor qualidade de habitação, ele foi precedido de várias dúvidas, de indefinições. Foi ainda no período anterior do prefeito Valdirec, né, na gestão anterior em que ele foi prefeito, então antes de 2008 ainda, né? Ele deixou encaminhado os recursos provisionados, enfim, mas não conseguiu dar início à obra diante de uma série de problemas que houveram, me lembro de licitações, de não ter interessados, enfim. E depois a administração que sucedeu, do Balim e do Bira, então deram sequência à obra em si, que abriga três prédios de 12 apartamentos cada prédio, né? Cada bloco, fazendo um total de 36. Ocorre que também aí era para ser uma obra rápida, no fim arrastou-se por muitos anos e as indefinições, enfim, até que em 2013 foi concluída a obra. E já desde 2013, os moradores que foram contemplados com os apartamentos, que moravam antes nas suas casas, que foram desalojados para depois receber os apartamentos, já começaram a apontar inúmeros problemas existentes nos apartamentos. O principal deles era a infiltração de água por falta digamos assim, de capacidade de escoamento das calhas, e que isso acabava infiltrando nos apartamentos superiores e que, por consequência, depois infiltrava nos apartamentos inferiores. E, na sequência, foi aparecendo problemas também nas janelas, que ou por má colocação ou por material de qualidade duvidosa, qualquer chuva acaba havendo infiltração de água pelas janelas nos apartamentos. Então existem relatos inúmeros de que vários moradores já perderam muitos móveis das suas casas em função dessa questão do alagamento. Na sequência foram aparecendo outros problemas, Luciano, que é o problema do esgotamento, tanto interno nos apartamentos quanto no escoamento posterior, né? E por último não, mas já naquele período, mas talvez com menos intensidade por menor precipitação, a rua João Perondi, onde estão localizados nas laterais desses apartamentos, ela tem uma alta declividade e desemboca, né, toda a água, ela corre margeando então os blocos, tanto 1 e 2 que ficam ao lado direito, dependendo de quem vem do centro, né, e o bloco 3. E isso causa inundações
e invasão de água nos apartamentos. Então é uma série de problemas existentes que já desde 2013 são apontados. Há um inquérito da promotoria para averiguar isso e houve várias tentativas de responsabilizar o município para a busca de solução, e até hoje isso, a não ser um pequeno reparo que foi feito no telhado, não houve a conclusão definitiva desse problema, não foi a solução definitiva. Então, na reunião de ontem, as coisas foram debatidas novamente, né, Sim. Luciano? Ô, vereador, esse reparo que ocorreu no telhado não resolveu nenhum tipo de problema lá no Não foi suficiente. Ela amenizou uma situação, mas os problemas continuaram existindo. É preciso, com certeza, haver uma intervenção de outra natureza, com mais... assim, que possa de fato fazer o escoamento de toda a água que na parte superior dos apartamentos, que possa ser retirada para que ela não infiltre nas paredes, né? Então, com isso começaram, você mesmo citou antes, tem um prédio que aparenta uma inclinação já, né? Então há suspeitas de que existem inclusive problemas de fundação, de estrutura, né? Rachaduras em paredes, né? Então é uma série de problemas, e há um medo constante das pessoas. Ontem o relato de alguns moradores dizendo o seguinte: olha, dias de intempéries eu fico apavorado, eu não sei, eu tenho até a sensação de que vai cair, esse prédio pode cair, o teto pode cair em cima da gente. Enfim, eu sei que as condições lá são condições muito precárias, ruins, não era para ser assim. Pois é, a gente vê aí o vereador Júnior Piaia, vereador do PCdoB aqui do município de Ijuí, a gente observa que há um problema claro, um problema estrutural nesses blocos do condomínio Frida Rec aqui em Ijuí, do bairro São Paulo. Pode estar aí atrelado também a questão da má construção, da utilização de materiais talvez que não tenham muita qualidade, enfim, que agora apresentam um problema muito sério. E também outra questão, no decorrer do andamento desse processo de construção desses condomínios, talvez tenha havido uma pressa para a entrega, e a qual hoje está aí cobrando uma maior qualidade na execução desta obra. No seu entendimento, e no entendimento ontem nessa audiência do Ministério Público, o Poder Público de Juiz será responsabilizado por isso? A empresa responsável pela construção desse projeto também será responsabilizada, o vereador? E quais são as medidas que vão ser tomadas agora? Nesse processo, Luciano, tem questões que tem que olhar de forma bem abrangente. É possível, isso que você dizia anteriormente, é possível que tenha tido problemas de concepção. Uma coisa é concreta para mim: colocar 3 blocos de apartamento nas laterais de uma rua que tem uma declividade como tem a rua João Peronde. Era óbvio que não precisa ser engenheiro para olhar isso. Então já tem aí, olha, fazer isso e não fazer o rebaixamento da rua e fazer a canalização da água pluvial já é um erro estrutural de planejamento, né? Bom, além desse, pode ter havido, então isso que precisa ser averiguado, outros problemas na concepção do prédio. O próprio telhado eu acho que foi concebido de forma equivocada. Agora tem que ver se é possível solucionar esse, se tem como fazer modificação desse. Então, certamente tem problemas de concepção, de estrutura, né? E também pode ter havido problemas de execução de materiais, enfim, que podem não ter sido os adequados para aquela situação. Então, tudo isso é possível que exista nessa obra, né? Eu costumo dizer assim, muitas vezes o pau, tem um ditado que diz: o pau que nasce torto, para endireitar ele depois é bem mais difícil. Mas, de qualquer sorte, existe o problema. E o problema precisa ser enfrentado, né? Claro. E para enfrentar ele, precisa saber qual é a dimensão dele. Tecnicamente, é preciso fazer uma averiguação técnica por pessoal isento e abalizados, pode ser dos engenheiros da prefeitura, como pode ser contratado uma empresa, e efetivamente depois fazer os reparos necessários, se é que é possível fazer. O que não pode é deixar as famílias nessa agonia que está acontecendo, da forma como elas vivem hoje. Então, o que ficou ontem, o executivo pediu para a promotoria ou sugeriu que o próprio executivo contrataria uma empresa de engenharia para fazer um laudo técnico, né, porque dizem que o município não tem todos os instrumentos necessários para fazer
as averiguações, por exemplo, de estrutura de solo e outras questões, para fazer o laudo técnico do que é necessário fazer para corrigir, se é que é possível corrigir, e depois o município licitaria as obras necessárias para a correção. Aí entrou uma problemática. Sim, mas fazer a correção com os moradores dentro do prédio, aí fica uma situação que é complicada, é possível que isso não aconteça. Então a promotora, no final da audiência, pelo menos na audiência, sugere que entrará com uma ação civil no sentido de pedir a retirada das famílias e pedindo para que o município proceda os encaminhamentos necessários para resolver definitivamente aquele problema. Pois é uma situação complicada, né, vereador? 2008 essas famílias residiam ali naquele local, elas foram retiradas daquele local para a construção do projeto habitacional, né? É verdade. Nós estamos falando... Elas tivessem casas precárias, algumas delas naquela época, mas elas tinham as suas casas, elas moravam, não chovia dentro, né? Pois é, então nós estamos falando de um tempo aí de 10 anos já, e agora talvez essas famílias terão que sair novamente do apartamento e aguardar sei lá quanto tempo mais, porque a gente sabe que as obras públicas elas estão costumeiramente demoram para ser concluídas. Mas enfim, a gente vai ficar atento a esse fato, viu, vereador? E qualquer novidade a gente volta a conversar. Vereador Júnior Piaia, do PCdoB, presidente da Comissão de Habitação do Poder Legislativo.